Eu vou convidar agora para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos a Roseli de Oliveira. A Roseli é mestre em Ciências Sociais e tem trabalhado bastante no campo da saúde pública, dos direitos humanos, é uma militante e ativista, militante à moda antiga. Eu acho melhor militante, porque ativista nem sempre a gente está tão ativa, né? Então, militante, a gente está sempre militando. Fundamentalmente, acho que a gente pode agrupar, dizer que é militante de direitos humanos, né? E tem uma longa trajetória, porque ela começou bastante cedo. E todos nós começamos cedo. Ela vai nos falar sobre... Ela vai fazer uma conferência intitulada "Este é um país racista que oculta a sua memória, que oculta a sua história, memória e resistência". Eu quero agradecer a disponibilidade, a generosidade da Roseli de estar aqui conosco, porque, com certeza, temos muito a pensar e refletir com ela, pensando em modos de enfrentar, combater e construir superar todos esses preconceitos, todo esse racismo, e pensar em modos de construir outros futuros, outros mundos possíveis. Obrigada, Roseli. Obrigada a você. Bom dia a todos e a todas. Quero começar reivindicando que eu tinha 2 horas e agora só tenho 1, tá? Continua com 2, aí todo mundo morre de fome e aí não é bom. Mas vou tentar agilizar ao máximo e otimizar o tempo que me foi cedido. Quero, neste momento, agradecer a oportunidade de me juntar a vocês, pessoas preocupadas em transformar mentes, criar medidas de intervenção, compromissadas com a justiça, com os direitos e com o acesso de todos e todas aos bens e serviços e oportunidades. Quero agradecer a professora Maria Aparecida Moisés, sua equipe, especialmente a Cristiane Gargantini, que acho que eu tenho vindo, tem 3 anos que eu não venho a Campinas, até por uma questão pessoal, mas a última vez que eu venho a Campinas foi por denúncia de intolerância religiosa, onde nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal. Na época, eu ocupava um cargo de gestão, de coordenação de políticas de população negra e indígena no Estado de São Paulo, e os casos de intolerância religiosa se afloravam, e a Cristiane foi uma das pessoas vitimizadas. E nunca mais falei com ela, a gente sai da gestão, as coisas caminham, e de repente vem um e-mail dela e da professora. Então, voltar a Campinas por essa via foi muito interessante. Porque a gente fica fora, a gente fica olhando os erros que a gente cometeu e como é que a gente poderia refazer, e acho que talvez aqui seja um momento. Obrigada por esse momento. Essa aproximação tem me causado alegria e tem estreitado laços que a gente espera desenhar e construir horizontes melhores. Quero também parabenizar o Penses pela determinação, alguém falou isso já hoje aqui, em preservar o pensamento crítico. No momento de profundo mal-estar social, apostar definitivamente numa educação multicultural, em uma pedagogia inclusiva, antirracista, sustentável e transformadora para poucos. Então, o Penses, desenvolvendo esse trabalho, com uma carteira de trabalho, como foi apresentada aqui, muito oportuna, e ainda bem que nós somos o 17º tema, porque corre o risco de, para alguns lugares, nós não estarmos na agenda, né? Estamos na agenda do Penses, e isso é muito importante, porque talvez ele possa ser um polo articulador de políticas para dentro da Unicamp. Eu vi com muito carinho, eu venho da saúde pública, e muito tempo quis fazer saúde coletiva aqui na Unicamp. Depois a gente caminha pela gestão, aí não tem mais tempo de fazer mais nada. Mas eu fiquei pensando que eu não ouvi do diretor da medicina a saúde da população negra. Ele disse que está trabalhando, e talvez seja um grande guarda-chuva, mas
Gostaria de ouvir, num dia que a gente vai falar de preconceito de cor, né? Porque aqui falou-se de pessoas de cor negra. E aí eu fico pensando que, para além da minha cor, eu sou cultura, eu sou história. E, então, não queria que a gente ficasse pensando na cor negra, na pessoa de cor negra, mas nos negros, população negra. E eu não ouvi. Então, eu fico angustiada e penso que está, né, desculpe a falta de modéstia, fazer algumas sugestões, já que está sendo gravado, dessa articulação com as áreas do conhecimento que a universidade tem. Né? O direito com as intolerâncias, tem leis para isso, né? A medicina ou a saúde, com a questão da saúde da população negra, onde é um plano nacional, onde a gestão precisa de profissionais qualificados. A educação, que a gente fala antirracista, inclusive o que é aquela LDB, né? A lei que transforma a LDB e ninguém aceita, que trata das questões da educação étnico-racial. Enfim, aqui é um locus privilegiado de formação de profissionais de ponta, né? Quando você chega com o certificado da Unicamp, você com certeza não começa pelos primeiros degraus. E aí, se é que é uma universidade formando gestores, formando grandes pensadores, que eles possam ter isso até no próprio vestibular, né? Tipo Enem, violência contra a mulher. E aí provoca nesse aluno que vai ingressar este compromisso. Recentemente conversava com um grupo de alunos da medicina de uma universidade, onde havia ocorrido um caso de blackface. E era a voz geral de alunos, e desculpe não citar o nome da universidade, porque não dá, mas até gestores falando que não sabiam o que era o blackface. Então, eu falei, vamos fazer um vestibular lá, o que é blackface. Porque daí as pessoas começam a se comprometer para além dessa visão solidária. E, às vezes, eu coloco, e está aqui em algum momento na minha escrita, que eu gostaria que as pessoas fossem solidárias e ponto. Ultimamente, a gente tem que ter adjetivo no solidário. Então, ser solidário, ter solidariedade, ou exercitar a solidariedade, precisa ser bonzinho, precisa se livrar das culpas, precisa ser cristão, precisa ter uma qualidade para ser solidário. E acho que o Brasil está precisando ser solidário sem qualidade. Solidário, ponto. Se é que a gente não quer ir para uma cisão profunda por onde esse conservadorismo que a professora Raquel possa ser uma verdade no nosso país. Eu gosto de contar causos, então eu vou um pouco no texto e um pouco nos meus causos. A cisão, eu infelizmente cheguei hoje cedo em Campinas e não tive a oportunidade de visitar a cidade, o centro. São Paulo enegreceu. São Paulo enegreceu com a presença dos haitianos nas ruas. Então, um vende a capinha do celular, o outro vende o fio do celular, a escuta, o outro vende a pilha do celular. E aquela multidão que anda para lá e para cá, que se juntou aos negros que já andavam para lá e para cá, e eu fico pensando como é que a gestão, a política pública, como é que nós vamos resolver isso. Porque tem a fala de um amigo meu, do Leandro Rosa, que ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, eu uso o terno que todo mundo diz que é uma roupa que não transgride, não ofende. Eu não sou um neguinho muito feio, sou bonitinho, arrumadinho, cheiroso. Mas eu não sei por que, quando eu passo pelas ruas, as pessoas insistem em segurar a bolsa com mais força no seu corpo. Então é disso que nós temos que estar falando, né? É um fórum onde tem ativistas, militantes, intelectuais, e aí talvez a gente possa construir uma carta de intenção para a universidade, para a gestão, né?
E os ativistas pensarem em estratégias, os militantes pensarem em estratégias. Como é que a gente vai construir? Que modelo civilizatório nós estamos construindo? Para onde é que a gente quer ir? O que a gente vai fazer com essa cisão colocada na sociedade? Então, é sempre bom e enriquecedor estabelecer diálogo entre pares por uma sociedade educadora, uma educação inclusiva, uma cidadania plena para todos, uma cidade equânime, justa e humana. A ideia dessa manhã é conversarmos sobre os reflexos do racismo, e eu sempre trago slides, né? E a gente conversa, eu fico andando meio... Hoje eu resolvi não, eu falei, penso, é muito sério, e eu tenho que pensar, me portar como uma professora comprometida com a teoria, né? Que às vezes eu lembro que eu sou professora. Então, lá nos idos de. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque eu estou pondo slide, e os slides são os mesmos desde, eu acho que do final da década de 80. Eu só mudo um pouco a cor, tiro a rosa, põe uma orquídea para disfarçar. Né? Porque a gente sempre está falando das três matrizes, né? O racismo, o superior e inferior do final do século XIX ainda. Nós temos que falar do Gilberto Freire ainda, do mito da democracia racial. Nós ainda temos que falar que a questão não é social. Nós ainda temos que falar que o problema não é individual. Nós ainda temos que falar que nós pensamos, que nós somos sujeitos de direitos. Ainda é isso. E ainda explicar o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo, o que é discriminação ou racismo institucionalizado, o que é branquitude. Porque ainda as pessoas misturam esses conceitos. Nós ainda temos que falar sobre isso. E aí eu fico pensando, puxa, vou ter que falar isso no PENS, mas, desculpa, viu, professor? Nós vamos ter que falar isso em qualquer lugar, para todos os públicos. E se não for falar disso, né, da memória, da resistência, instrumentos de resiliência, de reivindicação, a possibilidade de formulação de novos parâmetros para a superação, baseados em nossa memória ancestral, portanto, memória carregada de sentido de liberdade. Os negros trouxeram para cá liberdade, solidariedade, ponto, e espiritualidade. Né? A liberdade, eu acho que nós estamos ainda construindo, né? Porque fizemos essa nação e aí fomos dominados, vou usar esse termo. Está todo mundo dominado. Né? E liberdade, então, solidariedade, já comentei rapidamente. Solidariedade porque se divide com mito, solidariedade porque se divide a dança, porque se reza junto. Né? Estava no Benin, e quem foi lá viu isso? Dá uma de já na praça e as pessoas, né, começam a conversar e falar a partir da sua ancestralidade. Então, significa que por aquele corpo perpassa a história, a memória, a natureza. Então, teoricamente, nós construímos sustentabilidade, que é um conceito importante, mas para a comunidade negra é um conceito já vivencial, é intrínseco da sua existência, porque pelo corpo negro passa a água, passa o vento, passa a natureza, passa a sexualidade, não o erotismo, que algumas novelas insistem, né? Ganhamos as cotas na televisão, só que daí a gente continua no mesmo lugar, na favela e erotizada. Então a gente tem que falar, a gente conseguiu a cota, mas não é bem para esse lugar, é para poder estarmos em todos os lugares, né? E aí faz uma propaganda quando aparece uma protagonista, enfim. É disso que nós estamos falando, né? Da reconstrução, do ressignificado da nossa identidade, de uma memória composta de subjetividades individuais e coletivas, carregadas de elementos para uma reconstrução da vida em sociedade para todos. Resistências guardadas, algumas pessoas falaram aqui, nas inúmeras tentativas de superação do genocídio,
E é genocídio, sim. Algumas pessoas chegam para nós e falam, mas esse termo está colocado historicamente em tal lugar. Ora, matamos os nossos filhos num navio, porque por uma forma de resistência. Jogar os nossos filhos no mar, ou matar na medida que nós chegamos em terra e percebemos do que se tratava, era resistência. A morte moral, todos os dias, nós não somos nada nem ninguém. Das várias obstinações acumuladas no corpo, um corpo que tem hipertensão, talvez construída no navio. Na mente, na cultura, nos marcos da política, nas sucessivas experiências da humanidade, delinear uma nova trajetória às populações oprimidas, e especialmente a negra. Podendo essa experiência, nesse momento, nessa manhã, servir de parâmetros para tantos outros grupos. O movimento negro, o movimento social negro tem essa característica, abrir portas, e todos os outros movimentos acabam vindo juntos, para superar, romper com os regimes segregacionistas, apesar de nós não termos oficialmente o racismo como um modelo de segregação, mas estamos segregados nas periferias, nas geografias da miséria, subhumanos e excludentes. Estamos hoje, penso que o PENSES, os grupos que estão aqui apoiando esse trabalho, construindo um novo modelo civilizatório, da pluralidade, da diversidade, das grandezas espirituais, de apropriação dos bens e serviços, assegurados de uma forma equânime para todos, sem falácia. A utopia está dada, nós temos que ir lá buscá-la, construir. Mais do que apontar aqui culpados ou vítimas, o nosso objetivo é responsabilizar e comprometer o conjunto da universidade, alunos, gestores, educadores, ativistas, nas lutas de superação dessas desigualdades. Aqui nós estamos falando, acho que 2 dias de dramas e traumas, que mais de 50% da população está consciente ou inconscientemente vivendo, enfrentando, sobrevivendo. Talvez também o que eu tenha a falar aqui seja de pleno conhecimento de todos. Então, em ato contínuo, me coloco para o segundo momento, que é o da intervenção. Porque a reflexão é fundamental. Mas nós já estamos refletindo há algum tempo. Então, se já é consenso alguns temas, que nós possamos partir para o segundo momento, que é a ação transformadora real. Talvez, para alguns, ainda precisamos conversar mais sobre essas desigualdades. E a partir desse lugar de cada um, e agora eu saio do coletivo e vou buscar o indivíduo, território, espaço, grupo social, cada um possa realizar qual é a cidadania e que cidadania ele quer para si. Porque só a cidadania dele, deste lugar aonde eu falo, será possível se a do outro estiver completada, estiver garantida. E se isso não ocorrer, nós estaremos afetados pelas clausuras, pelas tensões, contradições, desigualdades, muros, barreiras sociais e geográficas, heterogeneidades, fronteiras que demarcam o lugar e o não lugar. Até título de livro isso já foi. Ignorâncias, distâncias, dicotomias, pela banalização do outro. Talvez todo mundo curtiu aquele haitiano assassinado. A foto dele nua, assassinado, percorreu as redes sociais. E aconteceu o quê? Alguém fez uma vaquinha para mandar o corpo dele, para a família dele enterrar? Em que vala que ele foi? Onde ele está, aquele corpo? Então, é uma
banalização da vida. E o desafio está em demonstrar que nós todos estamos perdendo. Talentos, a economia já disse que sim. Competências, perspectivas, possibilidades de de agregação, de convívio, de reconciliação do passado com o presente e de uma trilha para o futuro. Que nós possamos construir pontes infindáveis, de humanidade, de respeito, de dignidade e materialmente de direitos e oportunidades. Nós sabemos que essa construção histórica está fincada nas desigualdades. Mas, pensando em professor Boaventura, que ele lá na epistemologia do Sul, ele radicaliza, e eu vou aproveitar e também vou engaixar nessa, arquitetura social, política e cultural, proposta para esse Brasil, é da completa negação, a ausência da presença dos povos escravizados, entendidos como não cidadãos. Então, quando a gente fala em cidadão, ou a gente fala em cisão, é porque tem um grupo que não é cidadão ainda. Nós somos atrevidos de até dizermos que somos. Porque toda a estrutura brasileira, política, cultural, educacional, é da não cidadania, é da invisibilidade. Portanto, o descompromisso com quem não é nada nem ninguém, o que nada representa. O não reconhecimento dessa presença, participação e contribuição gerou as diferenças, no acesso, nas ocupações, e se revela hoje na apropriação dos bens, dos serviços, na posse da terra, no cotidiano das relações sociais. Ainda nós vamos falar da posse da terra. E não é para quilombola, e não é o Brasil, minha casa, minha vida, que vai resolver, porque é de uma outra posse, de uma outra textura esta posse. Não é só do meu quadrado, do meu metro quadrado, mas é da possibilidade de ir e vir. Porque mãe de preto, quando chega sexta-feira, 10 horas da noite, fica acordado até o filho voltar. Para algumas mães, ele pode bater no carro, pode beber demais. Para outras mães, será que ele vai voltar vivo? Será que ele vai voltar vivo? Então, mãe de um menino preto no Brasil, de sexta-feira até o sábado, onde todos podem se divertir, ela reza. Há algumas linhas de pesquisas que apontam que intelectuais, políticos e cientistas têm plena consciência desta força dos 52, não sei quantos lá por cento, da indignação que se coloca hoje como verdade para esse grupo dos 52%, da inteligência e da possibilidade de ocupação do poder pelos povos africanos e afro-brasileiros. Portanto, o medo e a engenharia da negação forjaram um ambiente para que conscientemente se estruturasse e se produzisse, nos casarões do poder, um modelo de distanciamento da presença negra no território brasileiro. Então, se nós estamos falando de cidadãos e de não cidadãos, eu preciso saber o que os cidadãos têm. Os cidadãos têm um sistema de garantia por meio do Estado, tem promoção por meio do direito, e aí a jurídico vai dizer o que é legal e o que não é, o que é ilegal, o domínio do conhecimento científico, a ciência patrocinada e promovida para avalizar e distinguir entre o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, e criar modelos e conceitos explicativos para desqualificar e desumanizar aquele grupo que não é nada e que de vez em quando se lança a querer alguma coisa. A construção de uma sociedade civil que
alguns estão no estado de natureza e outros estão no estado de direitos, ou de direito. Além das redes de proteção pelos laços de pertença. Né? Tinha uma brincadeira do professor Milton Santos, que ele falava que lá atrás, né, em 80, quando eu cheguei na década de 70 no movimento, e primeiro, quem eram as nossas referências? Professor Milton Santos, que acabou de chegar do Brasil, professor Cabenguele Menenga, o Wilson Barbosa na USP, essas eram as nossas referências. E ele brincava com a gente, ele falava, sabe qual é o problema de vocês? Porque a gente falava, não tem emprego, não estão matando nós, tá ligado? Aí ele falava, falta telefone. Aí ele falou, falta telefone, professor, uma coisa tão básica. Né? Ele falou, porque aqueles que têm as redes de proteção, falam, olha, meu filho está precisando de um estágio, liga para alguém e alguém abre essa porta. Nós não, primeiro temos que chegar à condição de estagiário e depois entrar pela porta e galgar aquele universo dele. E eu lembro que lá na minha formação, eu queria ser secretária. Eu tenho uma família de pessoas da área, eu gosto de contar causa, tá? De família de gente do Serviço Público Federal, porque onde podia entrar sem fotografia, ok? Então, minha família é toda da área do funcionalismo público. Só que eu olhava e falava, tinha suas bodemias, tinha salário bom, não era tudo ruim. E eu falava, não, eu quero ser secretária, porque eu tenho um problema aqui no pé, talvez eu opere até no próximo mês, mas eu adoro andar de salto. Eu achava bonita, elas elegantes, elas abrem as portas, né? Minha avó falava, você fala com o porteiro, fala com Deus, porque o povo do meio segura. Então, elas entram e param reunião, eu achava aquilo fantástico, eu falava, eu quero ser secretária. E lá fui para fazer Álvares Penteado para ser secretária. E estava lá fazendo curso e comecei a procurar emprego para trabalhar perto das secretárias. Só que por que toda vez eu ia de terninho, classicão, e eu não conseguia entrar de jeito nenhum? Eu falava, caramba, por que será que eu não consigo? E aí a família fala, você tem que estudar mais. Estuda, vai fazer inglês. Eu fazia Roosevelt. Roosevelt. Eu acho que nem existe mais essa escola. É que você é mais nova do que eu, minha filha. Esse é o dado. Aí, bom, lá pelas contas, eu comecei a desistir. Até que um dia a coordenadora pedagógica do curso veio lá nos orientar para alguma coisa, e ela disse que eu tinha que saber quantas colheres de açúcar o meu chefe gostava no café. Aí, o que veio na minha cabeça? Quem é que sabe quantas colheres de açúcar? A empregada, né? Falei, não quero ser mais secretária. Não vou pôr quantas gotas, na época não eram gotas, quantas colheres de açúcar. Quer dizer, porque o nosso imaginário está repleto disso. Aí não quis mais ser secretária, saí do curso de secretariado no Álvares, e aí, por acaso, depois fui fazer PUC e virei socióloga. Quando eu cheguei em casa, todo mundo tinha certeza que eu ia para o direito. Porque eu falei que eu queria ser promotora, que eu queria pôr todo mundo preso, eu queria arrebentar. Aí eu vou condenar todo mundo. Tinha 9 tios advogados, então eu falei, já que eu vou pôr. Né? E eles todos esperando a amiga mais alta, né? Vai ser. E eu cheguei e ninguém achava meu nome na lista do direito. E eu quieta. Aí descobri socióloga. Né? Bom, esse é só um detalhe para a gente ver que a nossa cabeça e as oportunidades são muito complicadas. Na hora que eu vi que tinha que pôr açúcar, eu falei, eu não quero ser empregada. E agora de bacana, né? De novo, eu reproduzir aquela história, né? Porque imagina, não é só a empregada doméstica, é a empregada dentro do serviço. Apesar de salto, não adiantaria nada essa mudança estética. Salto e terninho servindo café. Então, a partir desse lugar do privilégio naturalizado, que esse indivíduo que tem a rede de proteção, que tem o sistema de garantias, tem o direito e a ciência, né, ele olha o mundo. E aí ele olha o mundo e se horroriza quando algo anormal penetra nesse universo. Né? Nós, os anormais. E aí ele fica naquela bolha.
Só que, no momento, ele percebe que tem alguém que sustenta a bolha. E ele olha o mundo a partir do seu padrão, cristão, masculino, hétero e branco. E aí ele considera os que estão por fora da bolha maus, ignorantes, indolentes, degenerados, improcedentes, exóticos, incultos, impuros, quase desumanos, doentes e, grupo de risco. É um conceito da saúde, que não caiu por terra, mas para nós ainda somos grupo de risco. Cada vez que o Leandro fala, a mulher segura a bolsa com força, Roseli. Então, nós somos grupo de risco. Apesar dele tentar, igual eu, pôr o terninho, né? Anda de gravata, cabelo cortadinho, para não ferir os olhos de quem o vê, do cidadão. A partir deste lugar, né, ele interioriza nós signos e significados que a ideologia, né, esconde, que são as relações de poder e dominação. E vai semeando na cultura, né, esse modelo civilizatório de expiação e de exclusão. Desculpa, eu estou meio cansativa, mas hoje eu estou fazendo outro estilo, tá? Então, eu pedi para vocês paciência. Teve uma fala aqui de manhã, acho que foi do professor Júlio, não lembro agora, mas foi muito interessante que ele falou, nós temos que manter a alegria. E o tema do racismo, ele não é alegre. Esse é um problema, porque das mulheres, você tem aí um grande número de mulheres não negras que fazem a adesão, né? Nós somos maioria em tudo que é lugar, numericamente. Quando a gente fala da população LGBT, eles também são alegres. Então, eles agregam. Quando a gente fala de racismo, a gente vai falar de sofrimento, morte, desânimo, humilhação. E aí, mas sabe onde eu aprendi que dá para ser alegre? Com o funk. Mataram 50, morreram mais de 20, estamos todos tananã. E eles dançam. Então, tem algo que ainda é possível. Porque é uma música que só denuncia. E ainda eles dançam. Então, o racismo em algum lugar nós temos que achar alguma coisa de alegre. Ou senão, vamos rir do horror. A ideologia do racismo pressupõe que haja a velha dualidade da superioridade versus a inferioridade. Então, tem um sujeito que é menos. E esta visão torna-se realidade para o conjunto da sociedade. Homens versus mulheres, negros versus brancos, cristão versus não cristão. Todos compulsoriamente subordinados aos lugares pré-determinados em nome do bem geral. Bem, avançando no processo histórico, que eu acho que já estou muito bem cansadinho, mas ainda tenho 35 páginas. O advento da globalização, as cidades mundiais ficam no controle desse novo mapa. Então, os conflitos sociais emergem, são reflexos dessas polarizações, a intolerância aparece, as relações ficam mais hierarquizadas, porque teve-se, né, uma ilusão que a globalização ia dar uma nivelada. E a gente viu que não, né? Piorou. Aquilo que falou, você faz a chinelinha aqui e o cadarço ali, significou um desajuste grande, né? Obrigado pela palavra da médica. Ocorreu a desumanização naturalizada. O outro diferente é banido, o sentimento de pertencimento é negado, a cultura é ressarcida, a pobreza recai como uma condenação irremediável. Eu fui coordenadora do primeiro Fórum de Cultura de Paz do Estado de São Paulo. Então, eu tenho uma dificuldade, eu tenho feito um exercício de não usar palavras que promovam um enfrentamento, um acirramento. Por exemplo, a palavra combate. Apesar de estar nas leis, eu não uso a palavra combate.
Algumas pessoas têm usado enfrentamento. Eu tenho usado superação lá. Né? Nós temos que fazer isso. Só que, para alguns grupos, nós temos que falar do combate, que é para a pessoa entender qual é o limite que a gente está. Então, esse desnivelamento social, ele gerou na memória dos cidadãos, né? Não dos não cidadãos, dos cidadãos, que todo nordestino que toda mulher deve ser, que a loira que todo homem preto que toda criança abandonada é filha de, todo idoso todo deficiente todo pobre não toda a produção cultural popular todo talento oriundo das classes populares não toda beleza tem localização geográfica para além dos mares. Todo magro estou usando em causa própria. Todo branco toda emancipação feminina quer uma mulher negra em algum lugar. Porque a emancipação feminina é para algumas. As outras não são cidadãs. Todos devem ser, do ponto de vista da sua sexualidade, únicos. Todo homem deve ser, toda mulher gosta de, todo matador é pela, toda criança mal-sucedida tem problemas, se negra tem aromas, se tem cabelo diferenciado é maltratado, todo jovem tem um gosto estético duvidoso, e às vezes é um rebelde sem causa. Enfim, há N adjetivos para os racistas, os homofóbicos, os xenófobos e vamos lá, aumentando a lista. Então, vivemos um processo de recolonização, com seus reflexos, com corte de direitos sociais e econômicos, tornando a vida do cidadão mais fragilizadas. E lembrando a velha Hannah, ser cidadão não é apenas ter direito, mas é ter direito a ter direito. Então, os confinados, mulheres, deficientes, indígenas, pobres, gays, ciganos, negros, até então invisibilizados, que têm as suas necessidades, interesses, expectativas e esperanças subtraídas, passam a reivindicar a sua porção no projeto político de nação. E aí nós vamos ter os problemas. Nós, os não cidadãos, ou os outros, denunciam as interdependências e expõem a tensão entre os indivíduos e a coletividade. E tem um trunfo na mão, que é o processo eleitoral. Na medida que conseguimos votar, a passividade dá lugar ao subcidadão e ele se torna um revolucionário, pondo em xeque o velho contrato social. A cidadania, apesar de ser precária para os que as têm, é preciosa para os que não as têm. E aí entramos no grande conflito atual, onde os problemas étnico-raciais, que era antes o racismo estruturante da sociedade, passa a ser um problema de fato para a nossa realidade. Se nós não resolvermos ou enfrentarmos a superação do racismo, todas as outras questões de natureza econômica, social, cultural, estarão tolhidas de crescimento. Hoje o racismo está dado. Quando fizemos o primeiro encontro de professores e pesquisadores negros, na década de 90, lá em Marília, eu lembro do professor Júlio Tavares, da Federal Fluminense, ele falou, olha, esperem para o próximo século o acirramento. E estamos vivendo isso. Porque a cada manifesto de possibilidade de compartilhamento,
temos graves problemas sociais. As crianças vão brincar de ser cozinheiros. E no dia seguinte, as redes sociais revelam pedófilos assediando aquelas crianças. E racistas, que foi pouco falado, inclusive, né, dizendo o significado daquelas duas crianças na cozinha. Passou na rede. Nós curtimos, compartilhamos a cisão está dada. Só que nós estamos reivindicando. E esse é um problema que nós vamos ter que resolver. Os cidadãos vão ter que ceder, porque senão o caminho é tomar. A cidadania, que era retórica para alguns, salta dos discursos, ganha as ruas, as bancadas, os púlpitos, onde nós estamos. E elegem políticas específicas, que porá em xeque este modelo civilizatório em curso. O Brasil ainda resiste, nega a opressão racial, e ao negar, cria mais desigualdades e dois Brasis. Bom, eu vou avançar, né? Porque quando a gente fala desses dois Brasis, o professor José Souza Martins, ele, que conta as cotas, infelizmente, mas é a pessoa que eu mais amo nas ciências sociais, ele fala: a nova desigualdade separa materialmente, mas unifica ideologicamente. E se caracteriza basicamente por criar uma sociedade dupla, como se fossem dois mundos, embora parecidos na forma. Em ambos podem ser encontradas as mesmas coisas, aparentemente as mesmas mercadorias. E eu vou brincar com Minha Casa Minha Vida. Tá? Não com o programa, o compromisso, mas é isso. Né? Você tem a Casa Minha Vida. Então você não está contente? Já estamos te dando Minha Casa Minha Vida. Já te dando uma casinha aí para você pagar pouquinho. Não está bom? As mesmas ideias individualistas, porque daí eu fico também com minha porção de terra. E as mesmas competições. Mas as oportunidades são completamente desiguais. E aí, conversando com os grupos da despatologização, a inclusão patológica é precária. E daí abrange uma reorientação de seus protagonistas para a direita e não para a esquerda. Bem, o risco está dado. Essas novas categorias sociais, geradas pela exclusão, degradam o ser humano, cidadão e não cidadão. Retiram o que é historicamente próprio, a preeminência do gênero humano, o homem livre num reino de justiça e igualdade. Portanto, o conformismo para alguns e o comportamento anti-civilizado e reacionário para outros. Enfim, há vários planos de abordagem para a compreensão e cura desta patologia. Nas relações sociais, né, não somos racistas, mas presenciamos atos de racismo, praticamos o racismo, mas sempre buscamos inocentarmos. Nunca é comigo, não foi bem assim, era brincadeira, foi o calor da hora, eu não pretendi ofender. Ou, inversamente, o outro é o recalcado, é o problemático, o doente, o ofendido sem causa, inclusive à toa, por uma bobagem, só me chamaram de macaco. Não somos machistas, mas convivemos com a agressão física, psicológica e social às mulheres. Não somos xenófobos, mas matamos o estrangeiro, diminuímos a contribuição dos nordestinos e etc. Então a velha pergunta retoma o seu lugar de destaque. Como superar o racismo? E aí eu vou ousadamente apresentar um conjunto de proposições que já estão nos compêndios de todos. Eu só fiz uma nova sistematização. No plano da ciência, desconstruir para construir.
novas categorias de análise, de compreensão dos vários níveis de embotamento, dos sistemas de manipulação humana, pensar no embranquecimento, na descoberta da África como lugar de nascedouro, como foi falado nessa mesa, não como folclore, viu? Porque senão fica uma África lá, que linda, tão colorida, bonita, né? Mas como contribuição nas artes, nas ciências, nas arquiteturas, como lugar aonde nasceu a ciência. Porque daí a gente vai descobrindo, depois que estuda, que aqueles que nos apresentaram, os gregos, tá? Todos foram lá, na África, né? Tomar ciência da ciência. Outra possibilidade também de reversão é a partir do imaginário negro. Os negros para desconstruir esse lugar que nos colocaram. E sem pedir permissão. E tem um exemplo que agora eu tenho dado, a Lupita, aquela modelo bacana, que está fazendo sucesso, um dia desse ela foi lá numa passarela, e todas as mulheres estavam, todos os modelos, usavam uma peruca loira, lisa, bonita e tal. Quando ela chegou à frente na luz, ela vai, arranca a peruca e joga a peruca. Enquanto, perdão as minhas irmãs negras que ainda alisam o cabelo. Eu entendo que é mais fácil. Eu entendo que às vezes a gente vai ter mais enfrentamento. Mas enquanto a gente não começar olhando para nós e buscar esse enfrentamento, de nos ver como possibilidade de beleza e de estética, fica mais sofrido. Ainda, tem professor amigo meu que fala, não fala mais do cabelo da mulher negra, mas tem que falar. Tem que falar dessa estética. Porque senão a ideologia da chapinha leva nós para o buraco. Então, esse imaginário negro que começa me olhando no espelho, vendo meus quadris alargados, a minha boca com possibilidade de pôr um bom batom, né, os meus olhos, os meus cabelos. E quando vai editar, né, professor? Então, quando olham para mim e dizem que eu sou extra grande, eu não sou extra grande, eu sou EG, exageradamente gostosa. Nós temos que reverter nesse imaginário. Eu sou, mas não a do Sargentelli. Isso aí vocês nem sabem quem são. Já morreu. Não sou a da Globeleza. Não sou a do carnaval, onde brancas e negras se matam para ficarem sendo chamadas de mulatas. E aí eu tenho que dizer de novo, mulata vem do mulo, é a mulher estuprada lá na senzala, é a mulher recosificada. Então, por favor, né, historicamente é datado esse tema, não podemos mais nos permitir dizer que somos mulatas. E tem mulheres não negras que acham ótimo serem chamadas de mulatas. Sou a poderosa do pedaço. Enfim, precisamos recuperar o imaginário negro. Outro plano também de abordagem, de superação, é o poder político. Aí a utopia da grossa, porque quando nós temos um senador paim, e acho que mais 3 deputados negros, num congresso lá de 500, mas se nós não tivermos representação política, eu fiquei 3 anos afastada por questões domésticas, e tenho voltado e tenho falado muito por aí. E aí eu tenho falado, fulano, você vai ser candidato? Fulana, você vai ser candidato? Nós temos que pôr a cara e começar a exigir dentro do partido, se é que a pessoa quer, é do partido. Então não diz que não sou mais de partido. Partido não me representa. Porque nós temos que começar a criar dificuldades no partido para podermos sairmos como candidato, eles nos darem verba e sermos eleitos. Vamos parar também, faz parte do imaginário negro, de brigar entre a gente, que é outro problema colocado entre nós. Outro desafio é o mito da democracia racial e do branqueamento, com possibilidade de modelos de sobrevivência para brancos e negros. Eu vou para frente porque é muita coisa. Então, o racismo é a presença
na hierarquização das raças, né? O professor Kabengele fala disso. Temos, do ponto de vista da psicologia, eu não vou me aventurar aqui com tantos psicólogos, mas como eu sou cúmplice de estrada da Maria Lúcia Silva, que é do Instituto Ama Psique e Negritude, que trouxe o tema, que foi lá no Conselho de Psicologia, que fez o primeiro encontro lá em São Paulo, e a gente foi, apoiar. Os negros vivem em constante sofrimento mental devido às precárias condições de subsistência e à falta de perspectivas futuras. Agregado ao racismo institucional, ora, somos doentes sim. Só que precisamos reverter esse processo. O inconsciente coletivo é marcado pelo racismo e pelo sexismo. Há outros de natureza sociológica que ainda insiste, outras explicações de natureza, que o problema é exclusivamente social. E aí os dados dizem que não. Mas como dado, eu também aprendi isso, não impacta. Dizer que 70% dos homens negros morrem de 15, nós temos uma geração só de mulheres sobreviventes, não teremos homens, não temos homens. Isto não impacta, porque os agentes públicos continuam matando, a droga e o alcoolismo continuam como oferta de sobrevivência, portanto, o dado não impacta. Então, os estatísticos têm feito esforços enormes em dizer que o problema não é só social. Mas eu não sei como se resolve isso. Outro está na cultura, na desumanização, está acabando, imposta aos não-cidadãos. A demonização de suas crenças, de nossas crenças. E aí, eu sou obrigada a brincar. Quem criou o diabo que os carregue? O diabo é uma invenção cristã, com todo respeito a ele. Mas as religiões africanas são ancestrais, anteriores ao cristianismo. Portanto, a demonização está no colo dos cristãos. Resolvam esse problema. Porque o nosso Deus não dá o outro lado da face. Na nossa praia não tem bem, não tem mal. Não existe um banda branco, banda verde. Casa de candomblé que faz o mal, que faz o bem. Isso é tudo um besterol. Então, por favor, candomblé, umbanda, umbanda. E nossas religiões não fazem nem bem nem mal. Porque quando a gente é bonzinho demais, nós estamos assim, não é? Quando a gente é mal demais, a gente não está assim. As religiões de matriz africana são equilíbrio. E as pessoas, os seres humanos... Oi? As pessoas... Aqui ela dá umas dicas boas. Justiça. Ok. Então, as pessoas são parte da natureza. Não dominam a natureza, tá? E não estão acima da natureza, nem abaixo dela. É parte da natureza. Então, a demonização de suas crenças, valores, a perseguição religiosa, né? O doutor Simvaldo falou de Goiás. Ontem à noite eu não tive a oportunidade, que eu estava me organizando para vir para cá, e estava chegando de outra cidade que eu fui, mas Botucatu, uma casa quebrou-se inteira de candomblé. Veio para o meu Facebook, mais um caso de intolerância religiosa. Uma casa de candomblé. Então não é uma pedrada na menina, porque quando dá uma pedrada nela, dá uma pedrada em todos nós. Mas sistematicamente. Ontem eu estava num restaurante, e na hora do almoço, e a televisão estava ligada num canal religioso, que tem concessão do Estado, né, que o Estado é laico, enfim, não sei como é que se faz isso. Bom, aí, uma senhora começa a dizer para o grupo sobre a energia. Que a pessoa, eu não sei se a pessoa telefonou, mandou carta, sei lá o que foi, porque eu peguei só nesse pedaço, ela dizendo, não, se a senhora se conectar com essa energia, se conectar com esse trabalho que foi feito, com esse assentamento que foi realizado,
Quer dizer, era uma religiosa mal feita dentro dos nossos terreiros de candomblé e que se vendeu, tenho certeza que a conta bancária dela está alta, tá? Dizendo lá que agora aquele Deus... E aí depois agora, então, mais uma, eles entregam uma rosa amarela e diz que é dar riqueza. Portanto, eu estou dizendo que eles são esotéricos. Nós temos que dizer que eles são esotéricos, porque ó, água, sal, rosa, eu não vou dizer que eles são mandalaite, não. E fazem descarrego, né? Então, no mínimo, eles são esotéricos. E nós temos que espalhar. Começar a dizer, não, os irmãos esotéricos? Quem é esotérico? Quem são esotéricos? Aqueles lá. Aqueles lá são esotéricos. Porque tem que desconstruir. Aquilo não é evangélico nem aqui, nem na China. Ofende os evangélicos. Porque os evangélicos têm uma construção. Lá, Calvino, lembra aquela historinha? Então, por favor. Enfim, apropriação ainda pela violência, né? Aí eu lembro vou contar o último caos. Eu trabalhava lá, era coordenadora de políticas estadual, de polícia e população negra, e um dia chegou a namorada de um assistente meu chorando. Professora, eu quero falar com a senhora. Tá bom, vamos lá, senta aí. Qual o problema? Ela usava um black alto muito grande, ela trabalhava como vendedora de uma loja, e a dona da loja falou para ela, ou você corta o cabelo, ou você não trabalha mais aqui. Eu falei para ela, você precisa muito do dinheiro? Ela falou, preciso. Eu falei, caçamba, e agora? Eu falei, você não pode tentar ver um outro emprego? Não, ou eu chego depois da manhã de cabelo cortado, ou eu estou fora. Eu falei, você tem fé? Tenho. Você acredita que você é bonita desse jeito? Acredito. Você se vê como alguém? Sim. Então vai lá com o cabelo do jeito que você está. E ela foi e foi mandada embora. Aí ela chegou chorando de novo. Felipe, mandada embora. Falei, então, meu bem, espera. Se é da natureza, espera, vai acontecer alguma coisa. Passou uma semana, correu o boato lá no pedaço, além da gente abrir o processo nem para a empresa. Tínhamos de ter esse prazer. Aí ela chegou e foi chamada como gerente de uma outra loja, exatamente pela sua identidade, por ela não ter se dobrado. Então, há solidariedade do outro lado e ponto. Nós precisamos construir essa rede, que não é só de proteção, é de valorização, de respeito, de dignidade. Então, a reversão vai se dar na luta política, no fortalecimento identitário, e aí os sons e as danças, como forma de acolhimento, alerta e saudação para o fortalecimento, serão marcadores do nosso nascer, viver e morrer, emoldurado por cantos, vozes, muitas vozes, outras vozes, de apelo, de louvação, de orientação, de saudação e amparo. Sons da relembrança do percurso para chegar a um lugar social, psíquico e humano. E aí, eu vou terminar dizendo que hoje, porque já está tarde também, as formas estão dadas, você viu quantas folhas? Eu tenho que chegar no fim. Dizer que nós continuamos em guerra para dar sentido à nossa existência. Alguém da cultura de paz falando isso. Soldados vigilantes para se fazer respeitar, para reivindicar direitos, para construir direitos equânimes e justiça social, para cotidianamente distinguir a nossa humanidade rebelde e revelada. Negros, sim. E quando a gente fala da cultura de paz, não é aquela pombinha voando. Quando a gente fala de cultura de paz, a gente fala de pôr a mão no conflito. Resta-nos, então, olharmos os nossos medos, os nossos preconceitos, o nosso exercício diuturno de respeito à diferença e examinar o nosso papel como agente de mudança e efetivar a todo instante a nossa ação como sujeitos históricos, o nosso papel transformador.
O sentido desta hora, professores, professoras, ativistas, militantes, estudiosos, interessados, rebeldes e revelados, está em 2 verbos que devem ser conjugados pelo conjunto da nossa sociedade. Um é o verbo esperançar e o outro é o verbo superar. Estão todos convidados. Obrigada.